Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Hoje estamos aqui, eu, Erivelton, com o Rodrigo, o Lucas nos auxiliando nas câmeras, e hoje temos uma convidada especial, já faz um tempo que está aí na igreja, temos bastante histórias juntos no decorrer na fé, em vários eventos e tudo mais, e o nome dela é Josiane Lara. Boa noite, boa tarde, bom dia, né? Não sei que horas vocês vão ver, boa madrugada também, né? Igual a Cissa falou, acredito que muitos de madrugada também assistam. Meu nome é Josiane Santos de Lara, né? Eu estou na igreja desde quando eu tinha uns 10 anos nessa igreja, né? A igreja ainda era chão batido, então era bem antigo. Aí eu vinha com a irmã Irene, que é a mãe ela é falecida hoje, mas ela era a mãe do Nenê. Foi ela que começou a trazer a gente na escola bíblica dominical. Daí a gente se mudou e parou, depois de um tempo a gente voltou. Daí voltou a mãe junto, né? Na época ia só eu e a Gica com a irmã Irene, eu não lembro se o Rodrigo ia com ela. Não vou lembrar. Provavelmente mas não. Eu e a Gica íamos na escola dominical junto com ela. E depois a gente parou, né? E depois veio todo mundo, né? E daí a gente seguiu até hoje, né? E estamos aí, sou mãe de 4 filhos, né? O Cauã, o Lucas, Calma, gente, que é muito filho. O Cauã, o Lucas, o Mateu e o Noah, né? Sou esposa do Ivomar. Eu tenho 38 Tantos. anos, não Todos. tenho problema com idade, Tem 38 30 e anos, todos já. né? E é isso aí, eu acho que bastante gente da igreja me conhece aí, né? Por estar bastante tempo, já passou muita gente por aqui. Uns ficaram, outros saíram, né? Mas é isso aí. Tá, tem que contar uma curiosidade da Jo, que você nunca mais vai esquecer como que funciona a família dela lá. Eles seguem muito à risca o alfabeto. Então, o dia que ela me contou isso, cara, eu falei, como que eu não tinha prestado atenção nisso? Então, o Ivomar, que é o mais velho do que a Jo, que é o marido, a Jo com J, aí o Cauã, aí o Lucas, aí o Mateu e aí o Noah. Então, você segue ali, ó, você nunca vai esquecer disso. IJKLMN. E aí, temos mais uma curiosidade, né? Pra quem não conhece, os dois são irmãos. Olha aí, ó. Somos irmãos, participei da vida dele inteira, acredito. Galera, assim como o Erivelton disse, nós somos irmãos. A gente é de uma família por parte de pai e mãe de 4 irmãos e mais 6 irmãos por parte de pai. Então é uma família bem grande, bem unida também, né? A gente sempre que pode comemorar alguma data festiva ou alguma coisa, a gente sempre está se reunindo junto. Mesmo os meus pais hoje separados, a gente também sempre está junto. Mas a gente não veio para falar sobre isso aqui hoje, né? Conta para nós a tua história com o Ivomar, como que foi o relacionamento de vocês? Não é uma história boa de se contar. Não é porque, assim, eu não aconselho, né, como foi. Né, porque, assim, eu fugi de casa, né? Então, não é aconselhável, meu Deus do céu, jovens, pelo amor de Deus. É 1 em 1 milhão, né? Eu, conheci ele de escola, não gostava dele, né? Depois eu comecei a estudar à noite, o Rodrigo, o Batista vendia cachorro-quente e a gente ficava ali no ponto final, onde era na vila antigamente, né? E a gente ficava ali conversando um pouco com o Batista, né? E depois da aula. E um desses dias o Ivomar apareceu lá e começou a frequentar mais, né, ali. E daí o Rodrigo tirou um sarro com ele, não sei se o Rodrigo vai lembrar disso, né? Mas ele falou pro Ivomar, não adianta querer pagar cachorro quente pra minha irmã, ela não quer nada com você. E daí ele encarnou em mim, né, o Ivomar. E a gente começou a conversar e daí a gente começou a conversar assim por telefone,
na época a gente não conversava porque era caro, né? A gente não tinha como conversar por celular, mensagem e tal. Então era ligar, né? Aí ele ligava lá em casa, quando a minha mãe não tava, porque a minha mãe não queria, né? E daí, quando foi... A gente começou a conversar em 15 de maio, mais ou menos. Quando foi dia 19 de maio, eu fui no aniversário da mãe dele. E lá ele me apresentou como namorada, né? Ele nem tinha me pedido namoro, mas, né? E me apresentou como namorada. No dia 22 de maio, ele me pediu em namoro, oficialmente, né? Tinha um plano de Deus ali, né? Que foi... Ele não era evangélico, ele era católico. E depois de um tempo... Eu vinha na igreja, assim, muito aleatório, né? Por causa de toda a situação. E daí, depois de um tempo, eu decidi que eu ia firmar novamente na igreja e tal. E daí, caiu a ficha. Eu falei, meu Deus, né? E se não for para ser ele, como que vai ser, né? Daí, eu falei numa tarde para minha prima, né? Eu falei, olha, eu vou na igreja hoje, mas o meu propósito, que é a minha prima Ellen, né? Eu falei, o meu propósito é que Deus confirme que é ele, porque aí eu falei, eu não quero ficar 20 e poucos anos com ele e descobrir que não era e acontecer o que aconteceu com a minha mãe de separação, né? Eu quero um homem para a vida inteira. E a gente veio no culto, eu lembro que era um culto de jovem, era um pregador de fora, e ele chamou, ele falou assim, eu não sei por que Deus falou isso para mim e tal, mas Deus pediu para chamar todos os demasiados aqui na frente, que são os que não eram casados. E a gente foi. E eu sou de igreja, né, há muito tempo, então a gente percebe a dinâmica do culto, percebe quando Deus vai falar com você e tal. E a gente ali na frente, e ele orava pelos casais, veio um monte de casal no dia. Ele orava e falava com os casais e pulava eu e Ivomar. E eu falei, meu Deus, né? E daí o Ivomar era incrédulo, né? Ele não acreditava nesse negócio de profecia, né? Que não acreditava, ele achava que não tinha isso, né? E daí eu lembro que ele falou pra mim, você pediu uma confirmação pra Deus e tal, foi bem forte, assim, né? Tudo. E daí eu já entendi que era Deus confirmando. Daí ele falou, olha, Deus colocou esse homem na tua vida, está nos planos de Deus. Deus queria assim, é ele. Tipo, Deus foi muito claro comigo. E daí pro Ivomar, daí quando vocês quiserem, acredito que ele vai contar isso, né? Eu não vou contar a parte do Ivomar, mas a parte do Ivomar é muito mais forte que a minha. Né? A primeira experiência que ele teve com Deus sem ainda se converter foi bem forte. E mesmo ele tendo essa experiência, ele demorou 10 anos para se converter. Mas isso é ele que vai falar, mas Spoiler. é uma experiência muito legal que ele teve. Eu acredito que quando ele vir, ele vai contar sobre isso, então não vou contar. Vai ficar todo mundo aguardando. Mas foi assim que a gente começou a nossa família, né? Daí eu tava... detalhe, quando Deus usou o missionário para falar comigo, eu tava grávida e não sabia. E ele falou assim... vocês têm um filho. Daí o Ivomar já tinha um filho, né? Que ia nascer. E o Ivomar concordou. Daí ele falou assim, não, vocês dois têm um filho. E daí apontou pra mim. E daí, na mesma semana eu descobri que eu tava grávida do Cauã. E daí eu não sabia se era menino ou menina, mas eu queria uma menina. Daí eu acreditava que o filho, ele quis generalizar, não... né, falar é um piá, mas era um piá mesmo, era bem específico. Então, né, foi assim que eu conheci o Ivomar, que Deus colocou ele na minha vida, né, transformou a mim e a dele, porque, né, eu acredito que eu também precisava aprender a não ser tão rebelde, né, mas foi assim que eu comecei. Eu tô aprendendo ainda. Parte do rebelde. Eu tô aprendendo a não ser. Eu já melhorei muito, tá? Tem tempo ainda, tem tempo. E pulando agora um pouquinho, adiantando um pouco, depois
de tudo isso, hoje vocês trabalham na igreja, né? Então, conta um pouco pro pessoal, para eles entenderem um pouco com o que vocês trabalham, o que vocês servem aqui. Então, hoje a gente meio que ajuda todos os ministérios que pedem ajuda, né? A gente auxilia aí todo mundo que a gente tá aberto, né? A ajudar as pessoas, né? Da forma que a gente conseguir, né? Então, hoje a gente não tem um ministério específico, né? Já tivemos a liderança dos adolescentes, né? Há 3 anos atrás. Fiquei 3 anos com os adolescentes, onde tivemos experiências incríveis, né? Uma galerinha, assim, que... Cara, às vezes as pessoas falam, é difícil lidar com adolescente, mas eu gostava de lidar com eles, porque era... Tipo, a gente via o trabalhar de Deus de uma forma diferente, né? Por eles serem mais novos, imaturos, mas a gente aprendeu muito com eles. Então, a gente trabalhou 3 anos com eles. 3 anos de muita risada, muita oração, muito choro, né? Muito aconselhamento. E tivemos experiências bem surreais, assim, né? Quando a gente fazia retiro, né, se programava. O meu primeiro retiro que eu programei com eles, né, ali eu e o Ivamar, daí a gente chamou a Janete e o Elias para ajudar. E eu não tinha noção nenhuma, né, tipo, o pastor falou, lidera os jovens, mas assim, a gente não tinha ideia, os adolescentes, mas a gente não tinha ideia de como era organizar um retiro, ir atrás de chácara, como fazer a conta, né, do custo que sairia com tudo, né? E a gente foi e fez o nosso primeiro retiro na Chácara Léus. E ali a gente, né, foi conhecer a chácara e tal, e ele fez um preço bem acessível. E nós esquecemos de contar que não era só o valor da chácara. Tinha predetor, tinha lembrancinha, gincana, a comida. E nós contamos só com o valor da chácara, fizemos as contas e soltamos. Aí todo mundo, nossa, conseguiram esse valor. E nós, quando foi fechar menos de um mês, a gente foi fechar ali o balanço e não batia. Lógico que não ia bater. E eu e a Janete, não, mas como tem que bater, e nada. E daí a gente sentou com o Elias, daí o Elias falou, que conta vocês fizeram? Aí a gente falou, o valor da chácara foi esse, a gente dividiu esse valor pelo tanto de retirante. Tá, mas vocês não contaram a comida, não contaram isso, tudo é gasto. E daí a gente teve que correr atrás desse valor, que era um valor um pouco alto, né, para suprir. Só que Deus foi tão, assim, incrível que daí a gente começou atrás de doação de alimento. A gente não comprou nada. Nada. A gente não gastou em mercado. Tipo, foi aparecendo doação, a gente foi atrás, os irmãos ajudaram e Deus supriu. Daí tinha a parte do predetor, daí a gente começou a vender... a Esther tinha um mercadinho e eu vendia pastel na frente da Esther no final de semana para a gente conseguir ter esse valor, né? Então a gente trabalhou porque foi um erro nosso, né? Mas assim, a presença de Deus foi muito surreal lá. As pessoas que iam visitar por ser perto, elas falavam assim, cara, a gente sente o Espírito Santo lá de cima, né? Quem já foi no Léus, né, sabe que daí desce assim, lá de cima, o pessoal falava, nossa, a gente sente o Espírito Santo lá de cima. A gente levou 2 intercessoras para ficar intercedendo o retiro inteiro lá na chácara. E elas, cara, elas intercediam mesmo. Elas iam na chácara inteira, assim, orando, coisa linda de se ver, as irmãs do coque que fala, né? E elas intercederam muito, assim, né? E eu acredito que isso quebrou muita coisa, né? Porque adolescente tem muita coisa, né, para ser consertada, tem muita coisa machucada, feridas e tal. E foi assim,
tema era voltando ao primeiro amor. E era um tema forte, né, para eles, que alguns já eram da igreja, já estavam afastados, outros estavam vindo. E assim, Deus falou tremendamente, foi uma experiência incrível, eu nunca tinha passado por isso. A gente passou por um processo que tinha um menino que era ateu, que não acreditava em Deus, que ele foi lá e teve todo um processo com ele. Hoje ele segue a Deus, ele está na igreja, firme, forte, né? E a gente sabe que são frutos do que Deus tinha para aquele momento, né? E por mais que a gente tenha passado por tudo aquilo, né? Deus recompensou. Esse foi o primeiro retiro. Aí a gente teve um outro retiro que foi mal interpretado o contrato. Eu fechei um contrato com um lugar, eu não vou lembrar o nome da chácara, mas assim, a gente foi visitar, era uma chácara assim surreal, linda, tinha tudo que você pudesse imaginar tinha. E ela comportava até retiros para casais. Então pensa o tamanho dessa chácara, porque tinha quarto para os casais separados. Então ela era muito grande. E eu conversei com a mulher e tal, fiquei muito interessada. Só que eu imaginei que era muito caro, né? E daí a gente ficou meio assim. Aí fui conversar com ela pelo WhatsApp, ela falou assim, olha, sai 250 com a comida. Eu falei, sério? Daí ela, sim e tal. Só que eu sempre orcei as chácaras, não por dia, pelos 3 dias. Como eu colocava assim, eu vou usar sexta, sábado e domingo, eles me passavam o valor fechado desses 3 dias. Tipo, os 3 dias vai dar R$250. Sempre orcei assim. E ela colocou lá, não. Daí eu falei, os 3 dias dela, falou assim, sai R$250 o dia. E eu não li o dia, porque eu tinha colocado lá os 3 dias. E quando eu fui fechar o contrato, apareceu o valor que era mais. Daí eu falei, olha, eu acho que você redigiu o contrato errado e tal. Daí ela falou, não, eu te passei e tal. Daí eu falei, não, mas você me falou que eram os 3 dias. Daí fui, printei, né, que eu tinha colocado os 3 dias e tal. Daí depois ela foi, tirou o print não, o dia tá aqui e tal. Daí eu falei, olha, por esse valor eu não consigo ficar. Até porque eu já tinha feito o vídeo, eu já tinha lançado, eu já tinha falado que ia sair no valor de R$250, porque daí a gente conseguiu as comidas, quer dizer, era com a comida incluso. Então, a parte afora, a gente ia fazer promoções para pagar para o eleitor esses gastos extras. E daí eu falei, e agora? Eu não consigo. Daí ela falou, olha, eu vou conversar com o cara aqui e ver o que eu consigo fazer para você, tá bom? Tá bom. Daí ela conseguiu chegar a 150 o dia. Aí mesmo assim eu não ia ter, tipo, porque eram 3 dias, ou seja, ia dar 450, isso. Ia dar 450 por retirante. Eu tinha feito a 250, não tinha o que fazer. Daí eu falei pra ela, olha, infelizmente, me perdoe e tal. Ainda bem que eu não tinha assinado o contrato, né? E falei, infelizmente, a gente não consegue, porque a gente é uma igreja onde tem pessoas já de... Carentes. que não tem... Não é bem de vida, né? E então a gente não consegue mesmo. E daí foi a correria da equipe, né, para procurar uma chácara, porque assim, faltava muito pouco tempo para chegar ao retiro. E quem trabalha com isso sabe que em cima da hora é quase impossível você achar chácara. E a gente começou a orar e buscar, e a Gabi, o Douglas, o Rodrigo, tudo nós ali. Você estava na equipe. Mas eu confesso que eu não procurei nada. Ai, meu Deus. Mas a Adri, eu acho que sim, porque ela não me Brincadeira, mandou. tava todo mundo empenhado. A gente... Nossa, foi assim, aí que eu vi, assim, como Deus tinha me dado uma equipe realmente que tinha o mesmo propósito, né? E a gente começou na luta. Daí a Gabi,
mandou mensagem pro Vinícius, que é o dono da Monte Sião. Mandou mensagem pro Vinícius e o Vinícius falou, olha, ela explicou toda a situação, contou tudo. Falou, ó, fala para ela vir aqui, venha com ela, venha conhecer a chácara e a gente conversa aqui. E a gente foi orando daqui até lá. Senhor, era a nossa última chance, porque não tinha mais chácara para alocar. E daí a gente sentou lá e conversou com o Vinícius, daí eu contei tudo de novo, né, pro Vinícius, e lá é uma chácara que é só para retiro. Agora acho que tá tendo escola também fazendo, mas na época era só retiro mesmo, só de igreja. E daí ele falou assim, olha, o que eu posso fazer para você é os R$150 por dia. Daí eu falei, cara, eu não consigo, de verdade, eu não consigo mesmo, infelizmente. Nossa, eu adorei aqui, mas não dá. Daí ele falou, daí, não sei, me deu um clique, eu falei assim para ele, olha, e se a gente fizesse um valor, fizesse os R$200 sem a comida, que lá era tudo incluso também, né? Ele dava toda a equipe. Eu me responsabilizo pela comida. Daí eu trago as pessoas para cozinhar, tudo, eu me responsabilizo. Ela falou, olha, a gente nunca fez assim, né? Eu não sei se daria certo. Eu falei, não, eu me responsabilizo. Tipo, dei minha cara a tapa mesmo. Daí ele falou, não, então tá bom. Então vamos fechar assim, vamos ver essa experiência como que vai ser. E viemos embora fechado assim mesmo, né? Os R$200 ia dar certo. E eu tinha que ir atrás, eu tinha que pagar as cozinheiras, então, que isso seria um gasto nosso, né? Porque as cozinheiras não pagariam, né? Que foi o que a gente sempre fez quando a gente fazia retiro. E a gente foi atrás. Daí ele me mandou mensagem, Jô, não precisa de cozinheira. O cara aqui da cozinha disse que vem cozinhar e não vai cobrar. Ele falou, só precisa da comida. Daí eu falei, então fala para ele fazer para mim o que ele quer cozinhar e a quantidade para todos esses restaurantes. E ele fez a lista da quantidade e tudo, e a gente começou a arrecadar tudo isso. E a gente foi. Daí teve uma família que tinha quatro adolescentes. E a família falou, eu não tenho para os 4. E se eu mandar um e não mandar outro, eu não vou mandar nenhum. Aí a gente mandou mensagem pro Vinícius. Vinícius, a gente tá com uma família aqui, tal, explicou. Falou, não, eu vou dar de cortesia, então pode falar que eles não precisam pagar nada. Tipo, foi muito Deus, assim, sabe? Tipo, daí a família, ele foi, né? Os irmãos foram, foi uma bênção, nossa, tipo, a gente via a mão em tudo, assim, sabe? Mesmo assim, a gente passou muito aperto, teve mães que me procuraram e a gente vendia rifa com os adolescentes, né? Para ajudar, porque a gente sabe que pesa, né? Para os pais, porque, né, tem as contas e tal, né? E daí a gente ia vender rifa com os adolescentes, ou dava rifa para os pais venderem, e teve casos dos pais terem que usar o dinheiro da rifa porque não tinha o que comer. E daí chegar no dia e falar, olha, não vou conseguir mandar, por causa disso, não, pode mandar. E eu falava assim, como a gente vai pagar? A gente não sabe, mas pode mandar. E Deus sempre supriu. E daí eu lembro que eu e a Gislaine sentamos no ônibus, nesse do Monte Sião. A gente sentou no primeiro banco e falei, Gi, não vai dar o dinheiro. Não vai dar, vai faltar. E a gente começou a fazer conta ali mesmo, porque imagine, né? Eu tinha uma dívida enorme ali, porque eu dei a entrada dos 30% e lá eu fiquei de pagar o resto. Porque tinha muitos pais que iam pagar no dia que o retirante fosse. Daí teve muitos pais que não pagaram por causa, né? Por N situações. E a gente pode subir. E daí eu sentei com a Gi e eu falei, Gi, não sei, porque sobrou dinheiro. A gente não sabe, a gente sabe que foi Deus, né? Mas assim, foi uma coisa assim muito surreal, porque ia faltar. Nós não tinha. Não tinha de onde ia sobrar. Como que ia sobrar?
E sobrou o dinheiro e a gente ficou assim, eu e a gente falou, não, eu acho que tá errado, acho que vai chegar na hora, a gente vai ver que tem alguma coisa errada. E não. Deu certinho o que a gente fez, né? Porque daí a Gi cuidava da parte do financeiro. Então, aí eu falei, Gi, tipo, tinha uns 6, 7 adolescentes que não pagaram. E a gente tava assim com o dinheiro contado. E a gente pagou desses retirantes e ainda sobrou. Então, assim, Deus sempre foi muito incrível nessa área com a gente. Sempre prosperou, né? A gente sempre se entregou, sempre orou, sempre buscou a direção de Deus. Saía de um retiro já pensando em outro. E daí a gente tinha também as atividades, né, na igreja. Então, a gente precisava ter um jogo de cintura. E Deus, ele sempre supriu as nossas necessidades, sempre supriu, né, as necessidades dos adolescentes, né? Sempre deu estratégias para a gente trabalhar com eles, assim. Foi uma experiência muito incrível trabalhar com eles, né? E se eu falar que eu não sinto falta, eu sinto, logicamente, eu sinto falta de toda essa correria de organização, de busca e de tudo isso para estar trabalhando com um adolescente ou independente com que área seja, né? E a gente sempre ficou aberto, depois que a gente entregou os adolescentes, a gente sempre ficou aberto a trabalhar, né? Para quem quisesse, né? Para quem quisesse ajuda, a gente trabalhar junto. E a última que a gente trabalhou junto foi o das missões, né? Com o Osiel, que foi o culto que a gente fez lá na praça, né, com as bandas e tal. A gente já tinha feito um na época dos adolescentes, que foi o primeiro. E daí como tinha o mês das missões, o pastor pediu pra gente ajudar o Osiel a organizar, né, esse evento, e a gente, né, também arregaçou as mangas e foi uma bênção também, né? Ali eu acredito que muitas vidas, né, foram alcançadas, que muita gente escutou, né, o que Deus tinha para falar, né? E eu acredito que teve frutos também, pode não ter sido só na nossa igreja, mas nas demais, né? A nossa intenção era alcançar almas, né? E eu creio que foi. Então, como eu pude participar de alguns momentos desses retiros também, eu sempre achei muita loucura, porque a gente fazia as reuniões, tipo, periódicas, a cada 15 dias, a cada 10 dias a gente se reunia pra gente tratar do andamento dos retiros, né? E eles nunca passavam conta pra gente, os valores, nunca passaram. Eu sempre ficava bravo, falei, mas como que eu vou fazer um negócio se eu não sei o quanto que a gente vai investir, o que que precisa? Mas eles nunca passaram. E eu sabia que estava faltando, porque, cara, eu conheço as minhas irmãs lá vai tanto tempo, né? Então eu sei como elas se comportam quando tem algo diferente. Eu sabia que tinha algo errado, só que elas nunca contaram pra ninguém da equipe. Elas sempre contavam, tipo, no final. Olha, vai faltar dinheiro, não vai dar, não sei o que, só que não, vai dar tudo certo. E elas, tipo assim, a gente nunca teve uma preocupação de ter que ficar se preocupando em dinheiro. A gente sempre, elas montavam as ações, a forma que a gente ia trabalhar, né, para arrecadar valores, mas nunca com o intuito de que não tinha o dinheiro. Sempre para algo mais. Então a gente... E, cara, isso é fé. Era a fé delas de que Deus estava no controle de tudo. E, poxa, teve esse retiro do Monte Sião foi um deles, mas teve um retiro que a gente fez lá pros lados de Colombo, que tava faltando R$4.000. No Rei da Glória. Rei da Glória, R$4.000 para fechar a chácara tava faltando, cara. E daí Deus tocou uma irmã e tocou outra irmã que chegaram e falaram, não, a gente vai dar o valor e depois a gente vê o que faz. E fecharam, tipo, aos 45, o cara chegando na chácara para receber o valor, Deus foi lá e supriu o valor. Cara, tipo, foram situações incríveis, sabe? E, tipo assim, a forma que Deus trabalhava também nos cultos, nos eventos, eram surreais, assim. Mas eu sempre sou um cara, tipo, mais racional.
Então eu falava assim, cara, vocês são loucos, não é possível. Aí, por exemplo, eles falavam pra mim assim, vamos fazer tal coisa, tá, eu quero que vocês me passem o que vai ser feito, como que vai ser. Não passavam nada, cara, eu só passava raiva com eles. Mas no fim Deus estava na frente e tudo dava certo, cara. Era incrível, assim, tipo, incrível mesmo. Então, cara, eu tinha, as meninas sempre falavam assim, cara, tua fé é surreal, não é normal o que você pensa, porque você pensa e antes de pôr no papel você fala que tá dando certo, você já tá contando com o dinheiro antes de entrar. E eu realmente era assim, e daí as meninas vinham pra mim e falavam assim, né, quem tá mais a parte da situação financeira era a Gabi e a Gi, que as duas cuidavam juntas do financeiro, né, e eu e o Vomar, porque, né, a gente era os líderes ali. Então elas chegavam pra mim e falavam assim, Jô, você tá louca, não vai dar certo, vai faltar, como que vai ser, meu Deus, nós vamos ficar devendo, que vergonha. Eu falava, não, gente, tá tudo certo, tá tudo certo. Tipo, numa calmaria que assim, as meninas olhavam pra mim e falavam, essa menina tem dinheiro em algum lugar e não tá passando pra nós. Tipo, mais ou menos isso, mas eu não tinha. Eu tava dentro assim, falando, Jesus, eu tô pela fé, pela tua obra, por almas, né? Porque o nosso intuito sempre foi, eu sempre deixei claro isso pra equipe, né, Ivomar. O nosso intuito não é o financeiro, é almas. Então, assim, eu não vou negar que aí nós damos um jeito, Deus vai dar um jeito, porque o nosso intuito sempre foi almas. Né? Então, assim, se precisasse trabalhar de sol a sol para aquele adolescente ir, eu trabalharia 1000 vezes se fosse possível, porque o meu intuito sempre foi almas, né? Bom, eu não sei que hora vocês vão falar do versículo, mas por isso que é o versículo que você tirou sarro. Nossa, que criatividade! Mas O versículo é pro final. Esse versículo é meu versículo, entende? Amém. Tipo, Depois você fala do versículo. Tá bom, eu vou falar depois. Senão Mas você vai assim, entregar antes. eu acredito que a igreja é para isso. É por almas. Não é pelo financeiro, não é. Porque eu creio, eu, Josiane, eu acredito que quando você se dispõe a fazer a obra de Deus, a estar ali não vendo a barreira, o empecilho, o financeiro, Deus ele recompensa de uma forma que você fica assim, uau, tipo, como aconteceu isso? Mas porque o nosso intuito sempre vai ser almas. E se a igreja pensar dessa forma, vai acabar os problemas, digamos assim, porque esse é o intuito da igreja. É levar a palavra de Deus para que as pessoas conheçam a Deus, almas, para que mais vidas sejam alcançadas. Então, esse sempre foi, desde que eu me converti, quando eu conheci Jesus, eu sempre tive essa visão. Tanto que quando eu era jovem, a minha oração era: Deus, eu não quero dons espirituais, eu quero o dom do amor. Porque eu achava lindo. Eu falava assim, nossa, que lindo é ver a pessoa ir lá sem se opor à forma com que aquela pessoa está vivendo, a forma com que aquela pessoa se comporta, você conseguir tratar da mesma maneira que eu vou tratar o Erivelto, uma pessoa de lá, um morador de rua. Tipo, é o olhar de Deus. Então eu achava lindo e eu orava a Deus e eu falava assim: Deus, me dá o teu dom do amor, eu não quero mais nenhum dom, eu quero o teu dom do amor, porque esse dom eu acho que é o princípio. Então eu sempre orei para Deus, é muito difícil, meu Deus. Aí eu falo, a gente não sabe o que pede às vezes, porque como é difícil a gente amar as pessoas, é verdade. É muito difícil. São pessoas diferentes e muitas vezes você vai tratar a pessoa pelos olhos dos outros, muitas vezes. Porque se o Erivelto não gostar de uma pessoa e chegar para você e falar, olha, não gosto muito daquela pessoa, você nem conhece a pessoa, você já vai ter uma... Pega as dores.
Você já vai ter uma visão dela que só que você não conhece, não sabe se é. Às vezes para você é, mas para mim não vai ser. Então a gente já trata as pessoas com o olhar dos outros, né? Com preconceito. Isso aí, com preconceito. E a gente devia olhar com o olhar de Deus. Deus, ele olha pra gente, ele não vê diferença, ele não faz exceção de pessoas, né? Ele olha com o mesmo olhar. E era isso que eu queria, eu ainda quero, né? Eu acho incrível isso, porque é dom do amor. Não tem outra explicação. E eu busco isso. E é difícil, mas eu sei que não é impossível. Né? E espero que um dia eu possa olhar para as pessoas e ver como Deus vê, né, as pessoas. E poder tratá-las dessa forma e conversar com elas dessa forma, com amor. Você está na frente de uma liderança, ainda mais com jovens e adolescentes. Como isso é importante, cara? Tipo, você está sendo o espelho para eles, você está apresentando Jesus pela sua ótica, muitas vezes, porque eles não conhecem, não têm aquela sabedoria ainda de entender. E é um contato que você está tendo. E é uma semente que você está plantando que lá na frente, né, vai crescer, alguém vai regar. Às vezes você plantou, outro vai regar e outro vai colher. Mas isso é muito importante. Questão de retiro, sou suspeito a falar também, porque participei de vários. Quando a gente foi líder de jovens, dos jovens, eu e a minha esposa, a gente ficou por uns 2 anos, acho que 2 anos e pouco, na liderança dos jovens. Então a gente fez, eu acredito, de 4 a 5 retiros. E também, sempre essa correria. Então foi você vendo milagre acontecendo. Teve algumas coisas que me marcaram também. Uma vez fui avisar o pessoal da cozinha, né, que a gente ia atrasar um pouco o jantar, que a pregação ia demorar um pouco mais e se estender. Eu cheguei lá, as tias da cozinha chorando aos prantos, assim, sendo tomadas pelo Espírito Santo na cozinha. Eu olhava assim, e elas orando, intercedendo e sendo tocado pelo Espírito Santo. Eu falei, nossa, olha isso. E você vê pessoas que cancelaram, falando que não iam, chegando, né, se chegando meio que sem avisar, assim, timidamente, né, entrando pelo cantinho, assim. Você olhar assim, pessoas que estavam ali recebendo profecias, recebendo esse momento de realmente um novo contato com Deus, sabe? Com elas se arrependendo dos seus pecados, tendo uma transformação. E isso cara, é muito importante, né, para nossa igreja. Eu vejo assim que é legal a gente correr atrás e batalhar, mas como falta também um pouco das pessoas levarem mais a sério as coisas de Deus, sabe? No quesito de dízimos, ofertas e tudo mais, porque quando tem isso, é muito mais fácil, a gente consegue alcançar muitas outras pessoas. Quando a gente precisa, claro, Deus cumpre, se Deus tem um propósito, Ele vai fazer, Ele vai levantar outras pessoas para incentivar, para estar lhe ajudando. Só que se a igreja se mobilizar e tiver um caixa para isso, tiver outras coisas, a palavra de Deus vai mais longe, né? Então a gente vê em várias outras religiões assim que o pessoal leva às vezes mais a sério, né? Pega, oferta mais. Tem pessoas que ofertam carros, tem pessoas que ofertam, né, outras coisas, claro, tem condições. E a nossa igreja é uma igreja de bairro. E se a gente olhar hoje para a nossa construção, quem conhece a igreja, nossa igreja aqui, o tamanho que ela é, a forma, ela é toda acabadinha, bem organizada. A gente tem, né, poltronas bem confortáveis para vir no culto. Então é algo assim que Deus cuidou de todos os detalhes. E foi uma profecia que houve, né? Lá atrás eu nem estava na igreja na época que eu cheguei, quando estava iniciando essa construção, né, 12 anos atrás. Então imagine, já faz um tempo, mas estava na parte de baixo ainda, fundação e tal, quando eu cheguei. E como que pode, né? Deus falou, Deus cumpriu, Deus fez, e hoje, né, a gente tem um templo muito bom. E a gente precisa deixar
ele melhora ainda com a unção de Deus. Sim. E a unção de Deus é através de jejum, oração, leitura bíblica e tudo mais. Então não é somente pelo lado financeiro, Não. pela alma, pelas almas, pela entrega de fazer as coisas acontecerem, de que O realmente ensinamento, né, que a gente passa, né, para eles, né, a responsabilidade, porque é uma responsabilidade, né, você entender, fazer com que outra pessoa entenda que você está se negando para servir aquilo que Deus quer, aquilo que Deus tem para a vida, fazer eles entender isso é muito importante, né, para crescerem cristãos saudáveis, né, para que não venha qualquer coisa que você não concorde, eu não vou mais para a igreja, né? Hoje a gente vê muito isso numa visão geral, né, de uma igreja num todo. Cristãos fracos, né? Porque não pode ser contrariado que já pula para outra igreja e tal. Então, eu acho importante a gente passar o que a gente aprendeu, né? O Rodrigo e eu, a gente é de uma época onde a gente... Era rígido, hein? onde a gente, tipo, ficava de banco. Teve uma vez que o pastor esqueceu de me tirar do banco. E eu fiquei. E fiquei. Até hoje. Aí um dia eu falei, não é possível. Eu falei, pastor. O pastor Oswaldo, né? Uhum, O pastor Oswaldo esquecia as pessoas eu no falei, banco mesmo. pastor, quanto tempo mais eu vou ficar de banco dele? Irmã do céu, eu esqueci. Mas assim, eu sempre falo isso, falava para os adolescentes, né? Que quando a gente ficava em disciplina, era a parte que mais doía na gente. Daí a gente buscava. Não sei se o Rodrigo era assim, né? Mas eu acredito que sim. Mas era a hora que a gente mais buscava, porque daí a gente sentia falta, porque, assim, no nosso tempo, a disciplina era como? Você podia entrar na igreja, obviamente, mas você não podia fazer, tipo, você podia fazer a tua adoração no banco ali, mas os trâmites que você tinha ali, né, dos jovens, do louvor, né, as coisas que você ajudava ali a elaborar, não, até você entender, né, o teu propósito, você foi separado, você foi escolhido pelo Senhor, que Deus tem ciúme de você e tal. Então a gente buscava muito mais, por quê? Porque a gente queria se consertar e a gente entendia, porque pelo esse processo que era um pouco demorado, não era assim, na semana que vem eu já tô na ativa, não, era tempinho ali. E daí a gente orava e buscava a Deus e a gente se fortalecia com isso. Então hoje em dia, né, eu falo assim, quando a gente senta para conversar com o Rodrigo e a Gislaine, eu falo, eu sinto muita falta dessa parte. Porque, cara, tipo, é um momento onde você vai entender realmente, cara, eu tava errado. Meu Deus, como que eu fiz isso? Tipo, era um momento onde caía a tua ficha. Tipo, eu sou separada, pera lá, o que é isso? Por que eu fiz isso? Então, era um momento muito bom, particular. E a gente se fortalecia com isso, né? Então, é uma coisa que eu sinto falta na igreja, porque eu acho que a gente teria cristãos muito mais maduros pelo processo particular, né? Mas, né? Enfim, tem seu tempo, né? E os seus propósitos, né? Mas eu gostava. Era uma coisa que doía, mas era gostosa. Não tem como explicar. Só quem passou pra entender que era doído. Disciplina. Ai, que mentira. Verdade. Sério? Nunca fiquei disciplina. Mas com 18 anos eu abandonei a igreja. Mas eu nunca cheguei a ficar em disciplina por alguma coisa que o pastor tivesse descobrido, ou algum irmão da igreja tivesse ido falar. Até porque a nossa época, que era assim, era muito mais difícil a comunicação. Então, hoje as pessoas, por mais que antigamente quem fizesse errado conseguia esconder, né? Hoje parece que fazem questão de mostrar. Porque eles querem ser vistos. Então era uma geração diferente. E a gente tem que aprender a lidar com as novas gerações que vêm.
porque senão a gente fica num tempo arcaico, com as mesmas... isso não quer dizer que Deus vai mudar, mas a gente precisa aprender a tratar as pessoas que estão vindo de uma outra forma, e Deus vai dando sabedoria, vai dando jeito da gente poder... Estratégias de a gente poder disciplinar alguém sem ter essa correção tão bruta. Porque era difícil, cara. Todo mundo falava, meu Deus, eu vou ficar de banco. Eu fiquei uma vez só, não me julgue. Mas aí você me Assim, deixou, eu aprendi, o banco, ele ensina a gente a ter temor, mas hoje a gente precisa ter mais amor. Então se a gente for pelo temor, a gente perde o amor. Tem que tentar conciliar esses dois. Então é muito difícil hoje, com a facilidade que um jovem tem de ver o que quer na internet, no celular mesmo, você conseguir colocar aquela cabeça pensando apenas em Jesus. Às vezes a nossa cabeça se distrai com coisas que a gente está vendo ali no cotidiano, no nosso dia a dia. Imagina um jovem, um adolescente. É difícil. Hoje é muito difícil você liderar jovem e adolescente. Por esse motivo, você tem que encontrar um ponto. E eu acho que também é difícil. Sei lá, é minha opinião. Eu acho Posso que estar também... errado também. Não todo, né? Mas eu acho que também é difícil porque, assim, a gente lidou com muitos adolescentes que os pais não eram da igreja. Então, criavam uma certa... Não é uma guerra a palavra, né, na mente. Um conflito. Por quê? Porque a gente ensinava, né, ali os caminhos de Deus e tal. Então eles vinham abordar a gente com muita questão que os pais faziam. Mas meu pai faz, né? Tipo, se meu pai mandar eu fazer, você não diz na Bíblia que tem que obedecer ao pai e à mãe, então a gente tinha que ter muito jogo de cintura para poder fazer que eles entendessem que eles estavam sendo a luz, né? E que eles tinham que obedecer, mas que eles tinham que continuar sendo a luz. Então era muito desafiador, porque eram famílias que viviam no mundo e eles vinham para a igreja. Então, né, muitos adolescentes ligavam pra gente de madrugada chorando, né, pedindo oração, uma palavra, né, e a gente sempre atendeu, sempre orou, né, e sempre teve essa comunicação com eles, né, sempre deixou aberto, olha, qualquer hora. Então isso é muito importante também, né, porque eles se sentirem confiança em contar as coisas para um líder, é muito importante isso. Então a gente sempre teve esse contato com eles, né, então e acontecia assim, e a gente orava e acalmava eles, e era bênção. E, né, hoje a gente vê alguns aí ainda na igreja, né, seguindo a Deus, né, adorando a Deus, né, gratificante, né, e ver que a vida melhorou, que não é mais alguns dos pais estão vindo na igreja agora. Então tudo é fruto, né, do amor de Deus, né, da preparação que Deus deu, o tempo de Deus ali. E então é muito bom ver que Deus, ele trabalha de várias formas, né? E o que basta é a gente estar disposto, né? Deus, ele quer usar todos que entram na igreja. Mas o problema é que nem todos estão dispostos, né, a servir, a negar, a se sacrificar, porque a gente se sacrifica. E, né, igual eu que tenho vários filhos, a gente às vezes deixa um pouco de lado os filhos da gente para atender os filhos dos outros. E assim, eu louvo a Deus, porque na época eu tinha só o Cauã e o Lucas, né? E eu louvo a Deus que eles nunca me questionaram, nunca falaram, você está deixando a gente de lado para cuidar do filho dos outros, ou algo parecido, sabe? Eles nunca questionaram, sempre estive auxiliando eles também. E acho que foi até no Rei da Glória, que a gente sempre foi, e a gente era muito engraçado. Até então,
eu e Vomar, a gente orava assim, Senhor, que o Senhor fale com os adolescentes, que o Senhor fale com os adolescentes, que tenha propósito, que isso, que aquilo. Só que a gente nunca imaginava, nunca colocava os nossos filhos como nesse contexto. E um dia o Geopol falou assim, eu conversei com um menininho, ele é bem exibidinho, não sei o quê. Toda vez que ele me fala, ele, pastor, não sei o quê, sempre alegre, não sei o quê e tal. E nós achamos que era o João Lissa. Né? Porque o João Lissa, ele é, né, ele tem uma... É isso, ele é bem extrovertido. E daí a gente falou, João, daí, não é. E daí todo mundo, é sim, porque na nossa, todo mundo é o João. Ele tá falando do João, ele deve estar se confundindo, não deve ter visto direito. E ele procurando o menino e tal. Daí o Cauã, eu lembro que o Cauã tava assim no meio, tava o Gabriel, o Nicolas, o Cauã. Aquele menininho ali, ó. Daí a gente falou, Cauã? Daí ele, o Cauã, esse aí. De quem que ele é filho? O Geopô não sabia que ele era nosso filho. Aí eu falei, é nosso. Daí ele falou, então venham aqui. Daí ele entregou uma profecia pro Cauã, né? Que o Cauã foi chamado para missões, né? E que não era pra gente inibir isso nele, né? Porque a gente inibia muito, né? O Rodrigo, que é mais próximo, a gente falava, para, Pia, não faz isso, não faz aquilo. E o Cauã, ele sempre foi espontâneo, ele sempre foi, abraçava e, né, tinha um carinho e a gente sempre repreendia ele por causa disso. E daí o Geopô falou, não façam mais isso, que isso aí é dom do Espírito Santo. Ele é assim porque ele é um missionário. Ele vai alcançar muitas almas com esse jeito que ele é. Então daí depois disso a gente parou meio de reprimir isso nele, porque daí ele já era um adolescente. Daí, tipo, a gente imaginava assim, é chato ele ficar abraçando uma menina, né? Por mais que ele não tenha maldade, a gente não sabe o que os outros vão pensar. Então a gente sempre pensava dessa forma, por a gente estar na frente, né, a gente queria visivelmente que as pessoas que a gente não desse pano para a conversa, entendeu? Então a gente sempre tentou regular ele ali nessa área. E depois que ele falou, a gente foi mais assim, entendemos que isso não era algo que tinha propósito, né? Então, daí, e foi assim, tipo, a gente não ia buscar pelos nossos, né? Depois desse dia, a gente viu o cuidado de Deus, né? Porque a gente sempre buscava pelos outros e esquecia que a gente tinha os nossos de casa, né? E quando Deus falou dele, assim, a gente entendeu, olha o cuidado de Deus, né? Com os nossos, né? Então, por isso que a gente que fala, né? Cuidar das coisas de Deus, né? Das nossas Deus cuida, né? E cuida muito melhor que nós cuidamos das coisas dele. Então, né? É gratificante. É árduo, mas é gratificante. Tipo, o final, assim, você vê tudo que Deus faz num retiro, num culto, é muito incrível. É muito incrível. E o último que eu fiz na Ágape, foi que todos sejam cheios do Espírito Santo, né? Tô tentando lembrar o tema. Era isso, né? Eu acho que era, mas o versículo era, e todos foram cheios do Espírito Santo. E nossa, o começo assim foi meio pesado, porque sabe como que é adolescente e jovem? Foi o único que a gente fez com os dois juntos, né? E querendo ou não, a faixa etária ali, eles meio que não se odeiam, mas tem as suas diferenças de pensamentos, de agir. Então, no começo, assim, eles ficaram meio assim, porque sempre foi só adolescente, né? E eu lembro que esse dia eu já estava, nesse último retiro, eu estava grávida do Mateu, estava barrigudona já. E eu peguei e falei assim pro Vomar, falei, eu vou ficar lá atrás intercedendo. Primeiro culto.
estava muito, assim, pesado. Não sei se o Rodrigo vai lembrar, mas estava muito pesado, assim. Parecia que eles não queriam, sabe? E eu falei pro Vomar, vou lá atrás interceder. E eu fui lá atrás, não sei se já foi lá. A igreja, a parte que eles ficam é tipo uma arquibancada. Assim, né? Tem uns degrauzinhos para eles sentar. E eu fui lá no último. E aí eles lá sentados. E eu comecei a interceder. E eu falei assim, Deus, na tua palavra diz que todos foram cheios. Eu não aceito menos que isso. E interceder. E daí começou a fluir, sabe? As coisas. E eu falava. Daí todo culto eu ia lá para trás e eu fazia a mesma oração. Falava, Deus, na tua palavra você falou que todos foram cheios. E eu não aceito menos que isso aqui dentro. E eu fui orando. E no último dia, a gente fez o encerramento e tal, e daí teve o culto final, e eu fui e orei a mesma coisa, que daí o encerramento de culto mesmo ia ser aqui na igreja, né, no domingo. Na segunda, não lembro. Eu sei que a gente, no domingo. Domingo chegada direto para ir pro culto. Uhum. Aí eu orei lá e falei, Deus, eu não aceito menos que isso, nem aqui, nem lá. E a gente chegou aqui, foi um culto tremendo, nossa, foi um culto maravilhoso, né, onde a presença de Deus realmente, tipo, realmente o céu se abriu. Eu lembro desse culto. E, assim, foi muito bom, muito bom. E quando terminou o culto, a gente foi embora e tinha adolescente me mandando, Jô, eu não sei explicar o que eu tô sentindo, mas eu ainda tô sentindo. Aí passava uma semana, eu ainda tô sentindo, e eu tipo, foi muito gratificante, porque assim, eu entendi que é preciso a gente interceder realmente, né? Enquanto o culto tá lá rolando, né? Nós, liderança, nós, equipe, precisamos interceder, porque o inimigo, ele é sujo, ele tira o foco da gente, que é adulto, quem dirá de um adolescente, de um jovem. E quando a gente está intercedendo, eu acho que eu tenho certeza, essa distração ela não vai acontecer. E foi algo incrível, assim, porque eu vi, assim, as etapas, porque começou frio e foi ficando morno. E quando veio aqui para a igreja, eu vi que isso aconteceu com os irmãos da igreja, entendeu? O quão é importante a intercessão, a oração, a busca, você determinar, né? Você falar, Deus, eu não aceito menos que a tua presença, e realmente se posicionar, né? Para isso acontecer. Então, tipo, esse último retiro, esse último culto, eu lembro muito nitidamente que, tipo, todos mesmo sentiram a presença de Deus do começo ao fim desse culto, e depois continuaram sentindo. Então, é sobre isso, né? E eu sinto falta. Às vezes eu tô lá em casa, eu tô lembrando, né? Nossa, hoje até veio uma lembrança desse último retiro no meu Facebook. Relembro isso, né? E daí eu fui olhar lá, né? Daí eu comecei a lembrar de tudo que Deus fez, como Deus fez, como foi. Então, é muito gostoso a forma que Deus trabalha, muito bom. É gratificante trabalhar para Deus, seja limpar, seja louvar, seja evangelizar. É muito bom. É muito bom. Eu gosto de fazer. Eu amo essa igreja. Sempre falei isso. Eu amo demais essa igreja. E eu oro para que Deus derrame o céu todos os cultos. Essa é a minha oração. Que Deus abra os céus e que os cultos sejam cheios da presença dele, com 1 ou 2 ou 3 ou 1000 ou 100. Que a presença dele seja contínuo, independente de quantas pessoas estarão aqui. A Bíblia, ela comenta, né, que é melhor você dar do que receber. Quando a gente trabalha, a gente fica mais feliz em trabalhar do que quando a gente está sendo alguém servindo a gente, né? E aproveitando esse gancho já sobre a Bíblia, vamos falar o versículo
A hora que eu falei, Jô, qual versículo? Ela falou, não acredito, Jô, por Você falou que favor. eu tinha pouca criatividade. Falei, não acredito que é esse versículo, né? É o versículo mais conhecido da Bíblia, que fica lá em João 3, 16. Ele fala assim: porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Comenta sobre isso, Jô. Agora eu posso comentar. Então, é sobre isso, né? Sobre o amor, né? Desde quando eu comecei na igreja, né? Quando eu voltei, que a mãe começou a vir também, esse versículo foi o primeiro versículo que eu memorizei. Que quando o pastor leu, foi o versículo que eu me converti. Foi por esse versículo que eu me converti. Sei que muitos outros podem ter se convertido por esse versículo, mas eu comecei a ver de outra forma quando eu escutei esse versículo. E quando eu decidi me batizar, foi por isso. Tipo, cara, ele morreu por mim, né? Foi por mim. Não, tipo, pra mim foi tipo, sabe, um baque. Como assim uma pessoa morreu por mim? E eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Eu quero servir a Deus, eu quero trabalhar para Ele, eu quero recompensar, né, tudo isso que Ele fez por mim de alguma forma. E era isso que eu pensei quando eu decidi me batizar. E depois que eu me batizei, a minha oração era isso: Deus, eu quero esse amor ágape que não olha quem, só quer fazer e só, né? E por um bom tempo eu fiquei assim, aí, né, a gente se esfria, esquece, daí tem que voltar no primeiro amor, daí Deus relembra. Então, assim, Deus sempre teve um cuidado, eu sei que tem com todo mundo, mas eu vou falar de mim. Então, Deus sempre teve um cuidado muito, muito especial comigo, né? De momentos assim surreais, de momentos em que eu sentia o toque do Espírito Santo, eu ouvia a voz de Deus audível por causa desse amor, né? E quando eu tomei, teve um dia que eu tomei a Santa Ceia, e assim, sabe quando você não tá muito legal, naquele dia muito propício a nada? E fazia muito tempo que eu não sentia o Espírito, né? Não buscava ali. E eu peguei e eu tinha passado por muitos processos. E eu tomei a Santa Ceia e eu lembro que eu abaixei assim, né, a minha cabeça, assim, e falei assim, Deus, por que você não deixa eu sair da igreja? Por que você não deixa eu sair? Eu não quero mais. Falei assim para Deus, tá difícil para mim, eu não me encontro mais, parece que não é mais. E daí o Espírito Santo, e foi o dia que eu escutei uma voz audível de Deus, e ele falou assim, porque um dia você orou para mim e falou, não deixe o meu amor por ti esfriar. E aquele dia, tipo, eu entendi que Deus, ele me ama, ele me vê como a menina dos olhos dele. Eu sei que muitas outras pessoas ele vê assim também, mas eu precisava daquela experiência e eu estava me sentindo uma pessoa que já não estava mais agregando na igreja, então não tinha por que eu estar. E eu me senti inútil. Eu acho que a pior coisa é você estar num lugar onde você não se sinta útil. Ainda mais a gente que é ativo, que sempre está fazendo. E eu falei isso para Deus, eu tomei a Santa Ceia, eu falei, Deus, eu não quero, porque o Senhor não deixa mais. E o Espírito Santo, né, Deus falou, e falou assim, de uma forma que foi muito clara. E realmente eu orei uma vez, porque há muito tempo atrás teve uma profecia que Deus falou que ia passar peneira na igreja. E eu lembro muito bem que eu falei assim, Deus, mas nem que eu segure no fiapo dessa peneira, não deixa o meu amor esfriar. E toda vez que eu passo por um processo que me balança, vem isso para mim.
né? Você está segurando o fiapo, mas eu tô lá com você. E daí vem o renovo, né? Então, esse versículo para mim, né? Tem vários outros, lógico, que Deus fala, mas esse para mim, ele é um versículo que eu sempre falo em todo lugar que eu vou. O primeiro versículo que eu falo, o meu versículo é esse. E pode todo mundo achar que é porque todo mundo conhece, mas não, eu tenho história com ele. Então, é o meu versículo e eu deixei pro pessoal, né? Deus, ele ama mesmo, ele ama incondicionalmente o mundo inteiro. Ele não veio por um ou por dois, ele veio pelo mundo, pela humanidade, né? E nós, como cristãos, nós temos que mostrar isso. Que Deus, ele vai te amar, ele te ama, ele quer você, ele tem ciúme de você e ele sofreu tudo aquilo por amor. Por mais nada, ele não precisava. E ele fez mesmo assim, por mim e por você. Então, é o que me basta. Isso aí. A gente brinca, né, irmãos? A Jo já puxou a orelha ali, mas tem que zoar. A gente tem uma liberdade, né? Já se conhece já faz um tempo, então a gente sempre vai zoando. Eu falei, ela ficou brincando toda hora, tenho muitos filhos. É porque eu falei pra ela, na hora de te apresentar, eu vou apresentar a mãe de muitos. Falou mesmo. Mas eu não tenho E problema. todos os meninos, né? As meninadas lá. Então, a Jo é a rainha. Tem um monte de piazada lá junto e Eu sei que tem tempo, mas posso falar só uma coisinha que eu senti de falar. Eu tenho só meninos, né? Como o Heriberto falou, sofri muito por um tempo por isso, né? Até que Deus veio e me curou sobre isso, porque o meu sonho sempre foi ter uma menina. E um dia Deus falou assim para mim: eu te dei várias meninas, que era quando eu liderava os adolescentes. E assim, tem adolescentes que me chamam de mãe. Ah, minha mãe dois. Minha mãe dois. E hoje eu falo isso com muita alegria, com muito amor, mas era uma coisa que me doía quando as pessoas falavam só tem homem. Me machucava muito, por quê? Porque eu queria ter menino. E eu passei por um processo bem difícil, né, na minha terceira gestação, passei assim um período muito difícil, onde só eu e Deus ali, nem meu esposo, nem ninguém, porque eu não queria passar isso para ninguém. Passei no congresso das irmãs, Deus usou um irmão para me curar sobre isso. Então assim, né, hoje eu quando falar, só tem piá, não me dói, não me machuca, mas antes me machucava, por incrível que pareça. Me machucava muito. Hoje é uma coisa assim que eu tenho orgulho de falar. Eu tenho 4 piás e amo eles. E tem as minhas meninas agregadas, os meus meninos agregados também. Mas é como Deus faz, né? E Deus falou para mim que muitas mulheres que vão passar pelo que eu passei nessa minha gestação, nessa minha terceira gestação, e que eu precisei passar isso, para que quando elas se chegarem a mim eu possa contar o meu testemunho. como diz o versículo, né? Ele entregou para que todo mundo fosse salvo. E isso é a melhor coisa que pode existir na sua vida. Falando um pouco, né, ali sobre a oração, também quando tenho os pedidos de orações aqui na igreja, quando eu vou orar, sempre eu oro assim, falando: Deus, entrega a salvação para essa vida, né? Que realmente entenda esse versículo, né? Ele é um versículo chave na vida cristã, né? Galera que lê a Bíblia sempre é um versículo muito forte, muito falado na igreja, muito explicado, e isso é importante mesmo, né? Você realmente falar. Então foi por amor ao mundo que ele entregou o seu Filho unigênito para que ninguém pereça, mas todo mundo seja salvo e tenha vida eterna. Então a salvação ela é o principal antes de uma carreira bem estruturada, antes de ser curado, antes de viver milagres. A salvação é o principal. Então não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, sendo que você pode ganhar o mundo inteiro e continuar com a sua alma salva. Então não abra mão disso, né? Você que tá em casa assistindo, nós aqui também, não troque sua salvação por nada, né? Viver
com Jesus requer algumas renúncias, requer uma transformação, e isso só nos traz para mais perto dele, só nos ajuda a ser pessoas melhores. Pode ser que no momento doa ali, por muitas questões às vezes são prazerosas que a gente precisa abrir mão, mas no montante final isso é positivo para a nossa vida. Então é importante passar, é um processo que precisa passar. E você pode ter 1 ano de igreja, você pode ter 50 anos de igreja, você pode conhecer Jesus ali na sua adolescência, pode conhecer Jesus, né, ali talvez perto dos seus 50, 60 anos ali, para mais, e você vai passar por processos. Né? Tem coisas que a gente precisa renunciar, tem coisas que a gente precisa realmente mudar, e o que a gente deve focar sempre é nas coisas que a gente pode viver. Hoje a gente pôde acompanhar com a Josiane alguns milagres que aconteceram. Então, o que a gente foca? A gente foca muito no que a gente perde, no que a gente não deve fazer, nas coisas que não são lícitas pra gente. Mas as coisas que acontecem, esses milagres que a gente pode ver, pode contemplar, pode ver sendo tocado pelo Espírito Santo, o sentir o Espírito Santo. Então, a gente precisa focar cada vez mais nas coisas que Deus nos permite fazer quando estamos próximos dele. Então, tem coisas que a gente realmente não dá. Tem que, né, buscar um processo de cura e transformação. Mas e o que a gente pode fazer? Isso é único. É só quem anda com Jesus que vê esses sinais, essas maravilhas, né? Estava lendo esses dias a Bíblia, quando estava falando sobre a sombra de Pedro, né? Até uma pregação que eu trouxe para a igreja. E está em Atos 5, se eu não me engano. E como é importante a gente focar nesse lado, nas coisas que a gente pode com Jesus, estando do lado de Jesus, né? A igreja, às vezes os pregadores têm um pouco de culpa que foca só na parte difícil, mas é a parte boa, né? A parte boa de você se sentir abraçado, sentir nos braços do Senhor, sentir o Espírito Santo. Isso é o principal, e a salvação, né? Que não tenho que falar. Mas pra gente finalizar, Jô, qual que seria a sua última frase, última palavra, último assunto para deixar pro pessoal? Breve e curta. Minha última é: queiram conhecer Jesus. Queiram. Porque não vai perder. Não perde nada. Né? A gente fala sobre o mundo é muito melhor, as coisas do mundo são melhores, né? Porque agradam a carne, né? Não ao espírito. Mas eu não me arrependo de passar a minha juventude na igreja, né? Agora que eu sou uma adulta, né? Uma senhora, não me arrependo nem um pouco, né? São processos que a gente passa, né? A gente precisa passar por cura, né? Todo mundo precisa passar por cura. Então, a minha frase é: queiram conhecer a Cristo, que quando você começar a conhecer a Cristo, não vai querer largar mais. Isso é muito bom. É uma frase bem impactante, né? Porque quando a gente conhece a Cristo, começa a haver transformações, começam a haver curas, começam a haver milagres, né? Então, é essencial para quem quer ter uma vida com Cristo, conhecer a Cristo. O versículo que ela escolheu é muito autoexplicativo. A pessoa que diz que não entende é porque realmente não quer entender o que está dizendo ali. Porque se existe uma pessoa que amou a mim, amou a você, amou a todo mundo, foi Jesus Cristo. Ele não precisava, mas ele fez porque ele separou um lugar para cada um de nós. Esse lugarzinho está separado lá. O meu lugar, o lugar da Jô, do Erivelton, de todos vocês que estão assistindo, está lá, preparadinho. Mesmo você que não acredita em Deus, que é ateu, teu lugar está preparado. Só que você tem que tomar uma decisão de conhecer a Cristo para que você possa chegar até esse lugar. Depende de você, tá? Você já ouviu a palavra, você sabe que Jesus te ama. Nós também te amamos. Acredito que igrejas próximas de você tem pessoas que vão te amar também.
Então busque conhecer a Jesus, uma igreja próxima, procure um local onde você se sinta bem, onde você possa criar raízes. E depois que se criar raízes, se lembre que por mais que tudo pareça estar dando errado, que tudo pareça estar fora do controle, foi ali que Deus te colocou para você fazer a diferença. Porque às vezes uma atitude tua pode mudar a vida de muitas outras pessoas. É isso aí, eu acho que não tem muito que a gente falar, é só dizer que escolham Deus, procurem a Jesus e bora. Eu espero que a gente possa alcançar muitas pessoas, porque é uma forma da gente estar levando a palavra do Senhor a pessoas que não, às vezes não querem ter um contato com uma igreja, mas conseguem ter assistindo a um vídeo, e pode ser um caminho, pode ser uma porta. Você permita que o Espírito Santo toque teu coração e conheça Jesus. A frase de impacto. Semana passada a frase de impacto foi: o não de Deus nos torna dependente dele. Hoje a frase de impacto é: conheça Jesus. Nos ajude aí, gente. Se inscreva no canal, dá um like, comenta, faz só uma coisa, uma das coisas, compartilha. E isso é importante para o nosso crescimento. E até o próximo podcast.